Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live hoje. Vamos ouvir a voz do papai para o dia de hoje. Vocês estão bem? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho aí? Como vocês estão? Como passaram? Tá tudo bem? Quantas são as novidades? Quantas são as bênçãos? Quantas são as providências que o Senhor trouxe? Tá tudo bem aí? Paz do Senhor. Vamos conversar hoje um pouquinho, falar, né? Ouvir o Senhor falando com a gente sobre o que Ele precisa nos alertar. E nós vamos ouvir, né? E são muitas camadas, viu? E muita coisa. Essa palavra também aqui, ela é bem forte. A Bíblia é boa demais, né? Eu tô bem, irmã, graças a Deus. Tudo bem. Vivendo todo dia, entendendo a profundidade do Senhor. E assim, o Senhor, para cada um de nós, o Senhor tem ensinado algo novo, né? O que o Senhor te ensinou nos últimos dias? Qual foi a orientação que o Senhor te deu? O Senhor me deu algumas orientações, né? Nos últimos dias, para descansar, para aproveitar, para ficar na paz. Então eu tenho acatado muito aquilo que o Senhor tem dito, né? A gente precisa ouvir a voz de Deus e já aplicar. Precisamos ouvir o Senhor e já entender que Ele está fazendo algo e confiar no Senhor, né? Não adianta a gente só ouvir a palavra, ouvir aquilo que o Espírito Santo está ministrando em nós e não cumprir. O Espírito Santo habita em nós, né? O Espírito Santo nos conduz no que temos que fazer. É só a gente não duvidar e também não paralisar naquilo que precisamos fazer. Toda vez que a gente sabe que tem que fazer algo, que a gente recebeu a confirmação do Senhor, a gente tem que ir em direção a isso. Toda vez que nós sabemos que algo está mudando, algo está acontecendo, algo está sendo feito de uma forma nova, nós temos que estar abertos para essas mudanças. Então nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor nos diz, o que o Senhor pede para nós. É necessário que nós façamos isso para que nós encontremos também as respostas que nós precisamos. Cada uma de nós precisa de algo do Senhor que é personalizado. Eu preciso de uma resposta de algo e vocês precisam, cada um vai precisar de algo. Então, o que o Espírito Santo está dizendo para você fazer? Está dizendo para você parar, está dizendo para você começar, está dizendo para você acelerar, está dizendo para você desacelerar. Qual é o comando que o papai mandou para você? Então, é necessário obedecer o comando do Senhor. Sem ouvir a voz de Deus, a gente não consegue seguir o caminho certo. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor e reconhecem. As ovelhas sabem, podem... É tão interessante porque dizem que as ovelhas podem estar misturadas. Elas sabem quem é o pastor de cada uma delas. Elas reconhecem a voz. O pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem o pastor. Então, se o Senhor está pedindo, o Senhor está nos orientando, nos direcionando para algo, nós precisamos ouvir o que o Senhor está nos dizendo. Porque senão a gente está querendo um destino e está pegando um caminho errado. Cada destino tem um caminho. Qual é o caminho que a gente pegou? Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele nos leva para a morada eterna, nós temos que caminhar no caminho que Jesus caminhou e pediu para a gente caminhar. Senão nós estamos indo para um outro destino, para um outro lugar, para uma outra posição, que não é a posição que o Senhor nos colocou. Então, se a gente quer algo que está no Senhor, e muitas vezes a gente começou algo com o Senhor, só que o Senhor já disse pra gente, agora é por aqui. E a gente quer continuar em algo que lá atrás
fez sentido. Lá atrás era isso. E agora o Senhor disse, agora essa rota vai ser mudada. Pega por aqui que eu estou nesse caminho aqui, ó. Jesus vai passando pelo caminho, nos levando pelo caminho. Se a gente está no caminho com Jesus e de repente Jesus fala, agora a gente vai por aqui, você quer ir por aqui, você poderia estar indo com Jesus até aqui. Só que aqui foi para cá e aqui foi para cá. O caminho, ele é feito, né? Quando Jesus saía em direção a alguma cidade, a alguma pessoa, a uma obra, ele ia traçando o caminho que era para ser seguido. E os discípulos acompanhavam. Às vezes questionavam, às vezes não entendiam o que Jesus estava fazendo, mas eles tinham que ir com Jesus, porque se eles abandonaram, deixaram tudo o que eles faziam, tudo que eles tinham para seguir Jesus, que sentido ia fazer agora eles irem para um lugar que Jesus não estava? Se eles mudaram a vida deles para seguir Jesus, para estar com Jesus, se eles não estivessem com Jesus agora, eles estariam fazendo o quê? Porque eles deixaram os ofícios, eles deixaram a família, eles deixaram o que eles precisavam deixar. E agora eles estavam seguindo o Mestre. Que sentido faria eles não seguirem os caminhos que Jesus estava indo? Pedro era pescador. Agora não pescava mais peixes, pescava homens. Que sentido ia fazer ele ir para um lugar sem ser onde Jesus estava indo? O que ele ia fazer sendo que ele pescava? O que ele ia fazer se ele fosse por um caminho que não era o caminho de Jesus? Ele ia fazer o quê? No meio lá do deserto, no meio da estrada, lá não tinha rio, não tinha... O que ele ia fazer? Ele ia pescar o quê se ele não fosse com Jesus? Então não adianta a gente querer traçar algo, pensar em algo, fazer algo, se Jesus está dizendo para nós, eu estou nesse caminho aqui, ó. Bom dia, bom dia. Paz do Senhor. Entendem? Se Jesus está indo para um lugar e está te chamando para esse lugar, é para lá que você tem que ir. Se Jesus está falando, vem por aqui, deixa isso daqui que eu já saí daí, agora eu estou em outro lugar, que ia adiantar os discípulos procurar Jesus lá, por exemplo, na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro, se Jesus já estava lá na cidade que Zaqueu morava? O que adianta a gente procurar Jesus onde Jesus não está mais? O que adianta a gente procurar Jesus num caminho que ele já disse, eu não estou mais nesse caminho, eu estou em outro caminho agora. Ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. E ele vai na frente. Quem passa na nossa frente é Jesus. Jesus está na nossa frente. Ele que abre o caminho. Ninguém mais tem esse poder. Jesus morreu, deu a sua vida. Seu sangue verteu por isso. É ele que traz salvação. É ele que intercede por nós ao Pai. A Bíblia diz isso. É isso que é bíblico, não outra coisa. Se procurarmos na Bíblia, quem intercede por nós é Jesus. Não tem como a gente ter a Bíblia e ter uma outra cosmovisão. Sendo que é a Bíblia que diz o que tem que ser feito. A Bíblia diz, eu sou, que Jesus é o caminho. Que caminho que Jesus está pedindo para você seguir? Ah, mas eu quero fazer isso aqui que deu certo. Ah, eu quero fazer isso aqui que todo mundo está fazendo. Ah, eu quero fazer isso aqui que todo mundo fala que eu sou bom. Ah, eu quero fazer. Jesus é o caminho. Ninguém é o caminho. Ninguém pode dizer para nós o que nós temos que fazer a não ser Jesus. Porque ele sabe o que tem no caminho. A paz do Senhor. Ah, mas eu vou ali onde está todo mundo indo. Tá, mas qual que é o caminho que aquelas pessoas vão... Aonde que aquelas pessoas vão parar? Como que nós vamos nos inspirar em algo, sendo que o Senhor está dizendo pra gente mudar de rota, vamos inspirar na vida de alguém? Deixa eu só fazer uma pergunta.
A gente segue uma pessoa X, por exemplo. Essa pessoa bebe. Essa pessoa fuma. Essa pessoa dança. Essa pessoa fala besteira. Essa pessoa não liga pra família assim, tá aqui. Fala mal do marido em redes sociais. A pergunta é, por que a gente segue quem a gente segue? Por que a gente segue quem a gente segue? Porque se a gente segue alguém e a gente começa a ver algo e nada vence o ambiente. Se você ficar num ambiente por muito tempo, você não consegue vencer o ambiente. É o ambiente que te vence. Se você fizer algo por muito tempo, estar com pessoas sentadas na mesma mesa por muito tempo, desculpa, você não vence o ambiente. É o ambiente que vai te vencer. Então vamos lá. Se você está seguindo, acompanhando pessoas e a vida daquelas pessoas é aquilo, e o resultado daquelas pessoas é aquilo, são aquilo, enfim, é. Por que você segue quem você segue? Se algo vai te influenciar em algum momento, algo vai mudar você em algum momento, por que seguir pessoas que nada nos inspiram? Você vai beber igual a pessoa bebe? Você vai fumar igual ela fuma? Você vai dançar igual ela dança? Então, por que raios, é só perguntar, por que raios eu estou sendo levada, eu estou sendo motivada, influenciada por alguém que às vezes está sendo influenciado por espíritos que nem são bons? Entende como a gente começa a distorcer aquilo que é para ser? Enfim, precisava falar isso para vocês por algum motivo. Ontem reunimos 4 amigas para fazer o pão e ter tempo de qualidade juntas. Foi tão bom. Antes, os finais de semana eram para beber e agora para fazer pão e falar de Jesus. Olha que bênção. Meu Deus, que bênção, irmã do céu. Glória a Deus. Olha só, abrir a porta da casa para fazer algo que sabe que as amigas vão voltar para casa felizes, inspiradas, mudadas. Vão levar seus pães para casa, para tomar café com a família, para continuar falando do Senhor, para continuar pregando. Olha só, irmãs, como o Senhor tem resgatado. Glória a Deus, glória a Deus. É muita bênção, minha irmã. É muita bênção. Glória a Deus. Nós temos que vigiar, irmãs, tudo aquilo que nós temos feito, porque nós prestaremos conta. Nós temos que buscar realmente todo dia ir em direção àquilo que o Senhor está falando para nós, em que o Espírito Santo está ministrando em nós, em que Jesus está abrindo caminho para nós. Tem caminhos que parecem bons, mas levam à morte, à ruína. Tem caminhos que tá uma aglomeração, tem um monte de gente indo por ali, tá um monte de gente falando, vamos por aqui, um monte de gente que nem sabe para onde vai, que quer ir, aonde vai. Um monte de gente fazendo um monte de coisa e você não é um monte de gente, você é uma pessoa que o Senhor chamou. Nós vamos ler 1 João 4, do 1 ao 6. 1 João 4, do 1 ao 6. Olha só como tudo está interligado. Essa palavra veio para mim ontem, dentro do carro. Depois eu tinha esquecido ela. Aí hoje eu começo falando com vocês sobre isso. Agora leio a palavra de novo. Vem a confirmação. Amém. Diz assim: como discernir os espíritos? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus
Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Existem muitas pessoas, muitos espíritos, muitas coisas pelo mundo. Muitas pessoas falando, muitas pessoas influenciando, muitas pessoas dizendo o que tem que ser feito, muitas pessoas mostrando os próprios bens, mostrando aquilo que construiu, mostrando aquilo que venceu, aquilo que conquistou para atrair a grande multidão. Existem muitas coisas por aí que querem convencer e às vezes convencem algumas pessoas que aquilo é o certo, que aquilo é o que tem que ser feito. Só que tudo isso não passa de um espírito de engano. São muitas as influências, são muitas as entonações, são muitas os convencimentos, são muitos o acaloramento. Mas quando você olha efetivamente para o resultado, para a vida, para a situação, aquela situação não inspira. Aquela não é a vida que você gostaria de ter, mas você está sendo conduzido e levado e influenciado por aqueles que falam. Muitas pessoas levam para um caminho, levam para si mesmas, endeusam aquilo que é o trabalho, endeusam aquilo que são a própria vida. Elas quase gritam os próprios nomes para dizer: eu venci, sigam a mim, vejam o que eu estou fazendo, vejam o que eu estou... É uma necessidade de autoafirmação. Só que isso não passa de um espírito de engano. Falsos mestres, falsos profetas, eles desejam que você acredite que você não tem o Espírito Santo. Porque se você tem o Espírito Santo da verdade, se você está em ligação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, você não é enganado. E você tem uma verdade que você defende e essa verdade ela vai com você até o final. Quando a gente fala sobre o texto da mulher do fluxo de sangue, ela é uma mulher que seguiu aquilo que estava dentro do coração dela e ela tinha uma verdade, ela tinha uma certeza e uma fé. Só que ali existiam muitos espíritos de engano. E qualquer um que ela procurasse diria para ela não fazer o que ela tinha que fazer, mas ela tinha uma certeza absoluta do que ela tinha que fazer. E ela fez e deu certo. Andar à luz da palavra, ouvir a palavra, é ter o Espírito Santo de Deus. E quando o véu foi rasgado de cima a baixo, antigamente ninguém não tinha acesso, nós não tínhamos acesso a Deus. Antigamente quem tinha era o sacerdote, era o profeta, que era alguém separado, que ouvia a voz de Deus, que sabia o que fazer, e todo o povo tinha que seguir alguém. Os reis foram levantados para serem direcionados por Deus. Saul foi um rei que o povo pediu e que depois se desconectou de Deus e virou rei de si mesmo, e depois teve a morte trágica que teve. Sai Saul, entra Davi, que era um rei inspirado por Deus, um rei que tinha contato com o Senhor, que começa a liderar o povo de forma estratégica, de forma que erra também, que peca também, mas que se arrepende, que volta sempre para o Senhor. Não existia acesso. Era o profeta, era Moisés que falava com o Senhor. Era Abraão que ouvia a voz de Deus. Só que quando Jesus morre, ele abre o acesso. Quando Jesus vem para ser o caminho, a verdade e a vida, nós começamos a ter acesso a Jesus. Quando o Espírito Santo Consolador é deixado entre nós, ele começa a consolar e nos mostrar e nos
motivar e nos emocionar e nos incentivar e nos mover por aquilo que Ele é. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, algumas pessoas se levantam com o espírito de engano. Porque agora que o povo pode ter contato com o caminho, a verdade e a vida, contato com o Espírito Santo, agora como que essas pessoas continuariam tendo as suas serventias se não fossem agora mudando a estratégia? E aí é uma mudança grande de estratégia, porque entra a atuação no senso comum também. Entram alguns gatilhos emocionais que fazem o povo serem conduzido por falsos pastores, no sentido de trocar Jesus por pessoas. A gente começa a substituir Jesus, substituir o Espírito Santo, substituir o papai por pessoas. E se essas pessoas não nos levam diretamente para Jesus, elas estão sendo o centro das atenções. Então elas já não estão mais pregando Jesus, estão pregando o próprio resultado que elas têm. Eu não estou falando isso somente de dinheiro, mas de dinheiro também. Começam a trazer a visão das pessoas para si mesma. Todo mundo que te leva para algo que não é Jesus está fazendo algo está fazendo algo que a Bíblia condena. Se eles falam sobre algo, mas a cruz não é o lugar, eles não saem da frente para Jesus aparecer, eles não saem da frente para que haja o arrependimento por Jesus, eles estão levando para si mesmo. E é um lugar muito tendencioso, porque é um lugar também que, se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos religiosos. E os religiosos são os próprios deuses também deles mesmos. Porque eles se convencem de que aquilo que eles fizeram no passado, que alguém fez, enfim, ou disse, não pode ser mudado por uma palavra do Senhor. Quando Jesus veio ao mundo, os religiosos sofreram e não aceitaram Jesus, porque para eles a lei era maior do que aquilo que Jesus estava fazendo. Então até hoje tem pessoas que não aceitam, que não falam de Jesus, porque não aceitam que Jesus veio quebrando paradigmas. A lei ficou maior do que Jesus, logo eles não aceitam Jesus. A Bíblia está dizendo para a gente não crer em qualquer coisa que a gente vê. Nós temos que pedir discernimento para o Senhor e sabedoria. Já lembra daquela frasezinha que dizia: nem tudo que reluz é ouro? Latão também reluz e faz barulho. Já viram chuva de granizo batendo na lata? O barulho que faz? Parece trovão, mas não é trovão. Parece a voz de Deus, mas não é. Nem tudo que reluz é ouro. E o maior medo daquilo que está reluzindo que não é ouro é você descobrir isso. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente diz amém. Nós temos em nós o Espírito Santo. Nós podemos questionar, podemos avaliar, podemos ler, podemos falar: Espírito Santo, me ensina. Só que patentes não podem nos intimidar em relação àquilo que o Senhor diz que o véu foi rasgado. Você tem acesso. E nós temos que ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Ainda mais mulheres, nós que somos emocionais, emocionadas, sensíveis. Se nós não estivermos ouvindo e falando para o Senhor: Senhor, confirma para mim se é de Ti. Pai, me dá confirmação. Pai, isso aqui está estranho. A gente não pode intimidar a voz do Espírito Santo que está dentro de nós. Porque não dá para chegar lá no final e alguém virar pra gente e falar: ih, errei a rota. Errei o destino, errei o caminho. Você veio até aqui comigo, mas agora tá errado. E a pessoa te deixar pelo caminho. Jesus é o caminho. Se algo não está levando a gente para Jesus, está levando a gente para onde? Se você tá orando, irmão, você tá ali fazendo o que o Senhor pede, você tá ali fazendo os seus propósitos, fazendo os seus jejuns, você tá ali ouvindo a palavra, você tá... Como que você não vai ter dentro de você algo que o Espírito Santo te mova para um lugar?
Não tem como. Se você está num caminho, aquele caminho não é de bênção, e você está indo para um caminho que o Senhor está dizendo, vem para cá que é novo, mas eu estou dizendo para você, vem que vai dar certo. Como que não vai dar certo? Ontem, a gente foi para a cidade que a gente morou muitos anos. A gente veio para cá em 2000 e... Então, muitas camadas, irmãs. 18, 19, 21. A gente morou 6 anos. Quase 7 anos a gente morou. Quase 7 anos a gente morou nessa cidade. Fomos pra lá, ficamos... É uma cidade grande, é Sorocaba. E ontem, a gente foi pra lá, dar uma volta. Só eu e o Rafa. Jovens. Vamos lá comer... Onde a gente comia quando a gente namorava. Não no mesmo lugar, mas na mesma rede, né? Fomos lá almoçar, fomos dar uma volta, fomos no mercado, fomos chupar sorvete, igual os jovens namorados. Fomos dar uma volta de namorado, passear. Fomos na loja ver móveis. Fomos que fomos. Uma bênção, recomendo. Pega aí um sábado à tarde, dá uma volta. Recupera o tempo da juventude. E foi tão interessante, porque essa palavra veio no caminho, né? Eu tava voltando pra casa e eu tava escutando um louvor e essa palavra veio no meio do louvor. E eu tava passando bem perto da onde a gente morava. Tava passando na rodovia, o nosso condomínio, ele fazia fundo com a rodovia. Só que a gente tinha que entrar pelo bairro, né? Não dava pra entrar ali, não tinha acesso pela rodovia. Tinha que entrar pelo bairro, só que o fundo do condomínio era bem perto da rodovia. A gente estava passando por ali, foi quando eu passei por ali. Olha que como não existe coincidência. A gente estava passando com o carro por ali, a gente estava escutando um louvor no carro, e o louvor trouxe esse versículo e tudo encaixou para que estivesse aqui hoje. E agora, recordando de tudo isso, porque nada tá solto, tudo tá encaixadinho, como se fosse um cachecol ali que tá sendo feito. Eu lembro que uma das coisas mais profundas, mais doidas, vamos dizer assim, que aconteceu, foi quando eu ouvi a voz do Espírito Santo nitidamente pela primeira vez, e ele mandou eu sair exatamente de onde a gente morava. Eu tive um encontro com o Espírito Santo em casa. Eu fiquei uma semana, irmãs. Acho que vocês já ouviram esse testemunho em algum momento. Eu fiquei uma semana, o Espírito Santo ia me visitar na parte da tarde. Já estava lá, mas enfim. É onde aconteciam. Uma semana, irmãs. À tarde, o Martim começava a ter sono. Eu ia colocar ele para dormir. Tinha um colchão do lado da caminha dele e eu deitava ali. O Espírito Santo ministrava coisas para mim que aconteceriam nos próximos meses e até nos próximos anos. Foi algo sobrenatural, porque eu nunca tinha passado por isso desse jeito. Foi um intensivo. E eu ouvi o Espírito Santo me dizer muitas coisas. Você vai dizer o quê? Eu falei, gente, isso aqui é uma doideira. Eu achei que eu tava ficando doida, porque eu falei, como? Que você muda de uma cidade pra outra. Que eu saio da casa que a gente tinha acabado de arrumar, de reformar, de pintar, de fazer garagem, tudo. A 100% da casa pronta, 100%. Não tem mais nada pra fazer? Nada. Pois agora você vai sair daqui. Como? Como que explica isso? Como que faz isso? Como? E o Espírito Santo dizendo, bora arrumar suas coisas. Jesus dizendo, vai por outro caminho, você mudou a rota. Agora o caminho que eu estou agora, Amanda, é esse aqui, ó. Muda de caminho. Esse caminho que você tava ok até agora, mas agora, Amanda, eu mudei o caminho. Eu saí, Jesus saía de uma cidade, minhas irmãs, e ia para outra. Jesus saía de uma casa e ia para outra casa. Jesus não ficava no mesmo lugar o tempo todo. Jesus não ficava no mesmo caminho o dia inteiro, de noite e dia, meses. Ele mudava o caminho, ele mudava, falava, eu tô por aqui agora. Passa por aqui, passa por aqui. Olha que interessante que Jesus está ministrando, o Espírito Santo está ministrando em nós, tudo, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que interessante.
Jesus mudou a rota, nós temos que mudar a rota também. Jesus mudou a direção, nós temos que mudar a direção também. Aquilo que Jesus está fazendo, a gente tem que fazer igual. Como que a gente pode pegar algo que Jesus não está mais, não está fazendo e continuar fazendo, sendo que Jesus já está em outra casa? Jesus já passou em outro lugar, Jesus já está chegando lá na casa de Lázaro. Como que a gente vai estar na casa agora de Zaqueu se Jesus já está na casa de Lázaro? Como? Como que nós vamos estar... Ai, Jesus, são muitas camadas. Como que nós vamos estar no tanque de Betesda se Jesus já está na casa em outro lugar? Jesus passou curando, Jesus passou libertando, Jesus passou abrindo. Jesus foi. João Batista diz, venham, eu estou abrindo o caminho, mas vem alguém maior do que eu. Eu só estou mostrando para vocês que existe um caminho, mas o dono mesmo do caminho está vindo. Irmãs, isso é muito poderoso. Vocês estão conseguindo? Eu estou sendo clara, porque para mim, todo dia são segredos que a Bíblia vai revelando pra gente. Como que nós continuaremos fazendo algo se Jesus está dizendo, eu já mudei. Eu estou em outro caminho agora, vem para cá. A gente não pode se apegar no caminho. A gente tem que se apegar a Jesus. A gente não pode se apegar naquilo que Jesus fez. Nós temos que se apegar no Jesus que fez algo. Jesus mandou fazer desse jeito, Jesus mandou... Mas agora Jesus saiu dali, ele já bateu a poeira dos pés, ele já está em outro lugar. Vamos junto com Jesus? Jesus já está em outro. E está dizendo pra gente, vem também. Escuta o Espírito Santo de Deus dizendo, muda isso aqui. Muda esse cheiro, muda essa forma, muda isso aqui. Muda essa cor, muda. O Espírito Santo está movendo aquilo. O Espírito Santo está nos movendo para algo que Jesus está nos chamando. Jesus está no caminho chamando para aquele caminho. O Espírito Santo está nos movendo, nos empurrando. Tipo, olha para Jesus. Olha lá Jesus chamando. Vai. Ouve, muda, sai. Ó, Espírito Santo, vai para lá que Jesus tá te movendo. Por que o Espírito Santo que está em nós, a gente começa a ser inclinado para outra coisa? Porque a gente está sendo inclinado para onde Jesus está. Percebe que quando a gente tem que mudar algo, alguma coisa, você começa a ter vontade de outra coisa, parece que tem um imã que te move para um outro lugar. Parece que você tem que ser conectado àquele outro movimento. E não é que Jesus não estava até onde ele estava até ontem. Mas agora ele já mudou de novo. Ele já saiu daí. Não é dizer, nossa, então eu estava fazendo tudo errado. Jesus estava com você até aquele momento. Agora Jesus já saiu. E se você permanecer e tentar fazer algo onde Jesus não está, vai dar ruim. Não é que Jesus não estava com você nessa construção, nessa correria, disso que precisava ser feito até agora. Mas permanecer nisso daí é desobediência. Permanecer nisso daí já vai ser patologia, doença. Porque Jesus já não está mais nesse caminho, Jesus está em outro. Que necessidade é essa de se manter em algo concretado, em algo fincado em algo que foi Jesus que fez, mas agora Jesus já saiu? Por isso que os religiosos sofreram e sofriam e sofrem, porque eles estão vivendo no passado ainda. Eles estão vivendo em algo que foi escrito e não em algo que está acontecendo. Jesus escreve. Não tá, Jesus não veio, ele fala, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir a lei do meu Pai. Eu não vim para dizer para vocês não façam mais, estou dizendo, eu vim para fazer valer tudo aquilo que foi escrito no livro. Só que vocês estão mais apegados na lei, no livro, do que naquilo que está escrito no livro que aconteceria. Jesus não veio para pegar aquilo que foi feito no passado Não, a Bíblia ela é completa. Ela tem antes de Jesus e depois de Jesus. Jesus está o tempo todo dizendo, eu vim para cumprir. Eu não vim para abolir. Só que quando ele fala, eu vim para cumprir, para dizer um novo caminho, é isso que as pessoas não entendem e não querem fazer e não querem aceitar, que existe um novo caminho, que aquilo também é do Senhor, mas que agora algo novo está sendo feito, existe um novo caminho. Não é porque você saiu de uma cidade que a cidade deixou de existir, não é porque eu saí da minha cidade lá, não é minha cidade, da cidade que eu morei,
por 6, quase 7 anos, que ela que eu passei lá, que não existe mais a rodovia, não existe mais as pessoas, não existe mais o condomínio, não existe mais... Tá tudo lá. Só que pra mim, Jesus já não está lá. Pra algumas pessoas, Jesus está lá, porque é lá que é o caminho delas. Entende? Não é porque eu saí de lá que toda a cidade saiu de lá. Não é porque eu saí de lá que todos os vizinhos tiveram que sair de lá. Pra mim, Jesus mostrou uma outra rota. E permanecer lá colocaria, inclusive, em risco a minha situação e até das outras pessoas, como foi Jonas. Jonas coloca em risco toda uma viagem, toda uma embarcação, toda a tripulação por uma desobediência dele. Porque Jesus, o Pai, o Pai diz para ele, vai para um outro lugar, vai para onde eu preciso que você vá, vá para Nínive, e ele estava indo para outro. Não quero ir para lá não. Vou dormir indo para o lugar errado. Não adianta a gente querer estar num lugar onde Jesus não está mais. Andar com Jesus é estar andando. Andar com Jesus não é parar com Jesus. Não é estacionar com Jesus, não é... É andar. Seguir os passos. Só segue os passos de alguém que você tá vendo que tá indo para algum lugar. Você só vai seguir o passo de alguém que tá na tua frente. Alguém que tá indo. Que resistência é essa de ouvir vozes, de ouvir espíritos, de ouvir falsos profetas que falam para você ficar andando em círculo. E eles estão no centro, estão trazendo a visibilidade para eles, estão ganhando dinheiro da massa, estão fazendo isso. Eu não estou dizendo isso somente no meio religioso. Existem pessoas que estão tendo como deuses o seu próprio dinheiro, a sua própria vida, que nem conhecem Jesus, inclusive estão levando uma grande multidão para si mesmos. Engano. Eu tô te levando para onde? Eu tô te levando para riqueza, para os bens. Não é isso. É isso que as pessoas mostram para lá que elas estão te levando. Para essa vida. Para esse encantamento. Para esse movimento. Para essa fumaça. Para esse lugar que você vai tá. O que no final isso traz para você e para mim? Traz conversão? Traz arrependimento? Traz perdão? É essa a vida que a gente quer modelar realmente? De uma vida de quem não perdoa, de uma vida de quem tem emaranhados mal resolvidos, tem vales e, enfim, tronos na vida. É essa a vida que a gente está modelando? É esse caminho que a gente está seguindo? É para esse lugar que a gente quer ir? E é tanta cortina de fumaça, porque a pessoa tá dizendo que tá com problema, que a vida é isso, que a vida é aquilo, que tá doente, e ainda continua a plateia assim, ó, aplaudindo, admirando. Lembre-se do ambiente. De tanto você permanecer naquilo, ver aquilo, você se torna em algum momento parte daquilo. Nem que seja a gíria, você pega um pouco. Nem que seja a forma de amarrar o seu cabelo, você vai pegar um pouco. Alguma coisa você vai sair dali sequelado. Amanda, mas eu quero ir, eu pego o que é bom e saio. Se você permanecer por muito tempo, não é isso que vai acontecer. Se você permanecer por muito tempo, você vai sair com mais do que simplesmente uma inspiração. Você vai sair com parte daquilo na sua vida. Alguma coisa você vai querer modelar, implantar. E você não tá. E você pode conseguir fazer isso tranquilamente no Pinterest. Se você começar a ouvir uma pessoa muito tempo, por muitos dias, e essa pessoa não te levar para Jesus, ela tá te levando para algum lugar. Se você seguir alguém, todo dia você olha a vida daquela pessoa, você acompanha os stories dela, você acompanha tudo que ela tá fazendo. Se ela não te levar para Jesus, se ela não te levar para uma mudança, se ela não te levar para um arrependimento, se ela não te levar, ela tá te levando para um outro lugar. Porque quem leva a gente para Jesus, leva a gente para uma autonomia, para uma liberdade em Jesus. Agora, se essa pessoa não fala em nada de Jesus, não fala em nada sobre arrependimento, não fala em nada, ela tá te levando para um outro lugar. E Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida.
Se algo te leva para um outro lugar, se você tá acompanhando pessoas que disparam em você, em mim, gatilhos emocionais, que disparem em nós um desejo por vingança, que disparem em nós uma ironia, que disparem em nós... Tem pessoas que têm o dom de criar e causar situações em que coloquem pessoas contra pessoas. De tanto você consumir isso todo dia, em algum momento isso vai te consumir. Se algo ali começa a se tornar natural, é porque a gente já começou a entender que aquilo é bom pra gente, mesmo que não seja. Então nós precisamos vigiar muito, porque a Bíblia é clara. Vou ler novamente o texto inteiro para nós, tá? Amados, o título é, né? Como discernir os espíritos. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Aqui está dizendo que existem espíritos. E que existem muitos, mas é para avaliar se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus, irmãs, estão confessando outra coisa. Outros deuses, outras idolatrias, a si mesmos, aos próprios resultados. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Aquele que não é por Cristo é anticristo, está indo contra Cristo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Está dizendo que, nós temos algo em nós que é muito maior do que move o mundo, do que move pessoas que não estão no Senhor. Como que vamos nos comparar em algo? Ai, quero ter isso, quero ter aquilo, se aquilo é anticristo. Sendo que o Senhor está dizendo que o que nós temos em nós é muito maior do que aquilo que está acontecendo no mundo, com pessoas que estão no mundo, com pessoas que não têm Cristo como seu Salvador, que são anticristos. Cristo, anticristo. O versículo 5. Eles vêm do mundo, por isso que eles falam, procede do mundo e o mundo os move. Olha esse versículo, irmãs, que poderoso. Eles vêm do mundo, eles são gerados, eles são criados. Eles promovem o que o mundo promove, eles falam do que o mundo quer falar, eles movimentam o mundo de forma, estimulante, ou provocando ira, ou provocando discórdia, contenda. Tem pessoas que crescem, irmãs, na discórdia, que tem pessoas que são movidas, não fala que tem perfis que crescem na polêmica. Tem perfis que crescem porque crescem no status, crescem naquilo que mostram. Eles vêm do mundo. Por isso que eles falam, procede do mundo. E o mundo os ouve. Então, olha, se nós queremos estar em Cristo, nós não podemos estar no mundo, pensando como o mundo pensa, ouvindo como o mundo ouve, consumindo coisas que o mundo consome. Eles vêm do mundo, por isso que eles falam procede do mundo e o mundo os ouve. Ou seja, eles têm um próprio centro de gravidade, que é o próprio mundo. Eu falo, eu venho do mundo, eu falo coisas do mundo e o mundo me ouve. Ou seja, em nada tem Cristo aqui. Em nada tem Jesus Cristo nesse ecossistema, em nada tem Jesus Cristo no centro. O que tem no centro é o mundo, o que o mundo quer, o que o mundo ouve, as tendências do mundo, o que o mundo compra, o que o mundo vende, o que o mundo lançou. Percebe quando algo é lançado, aquilo
rapidamente toma uma proporção e aquilo rapidamente cria valor e move milhões de pessoas e milhões de reais. Algo que foi criado lá na cabeça de alguém que fez um negócio, um boneco, um produto que ninguém foi a fundo pesquisar a origem, foi a fundo pesquisar o porquê daquilo, de repente toma forma, e de repente movimenta milhões no mundo. É espalhado, é movimentado. Por quê? Porque é do mundo, procede do mundo e move o mundo. Por isso que eu e vocês não podemos estar envolvidas no que todo mundo está fazendo. Porque o que todo mundo está fazendo está levando para Cristo como centro? Ou é anticristo? O que não fala mal de Cristo, mas não segue a Cristo também é anticristo. Só temos dois caminhos. É Jesus ou trevas, Satanás. Quando ali é dito Jesus ou Barrabás, quando é colocado ali, vocês querem que crucifique Jesus ou Barrabás? Não tinha outro caminho. Era a luz ou as trevas. Ali ficou nítido. Jesus ou Barrabás? O que o mundo escolheu naquela época? Barrabás. Barrabás não tinha nada a ver com Cristo, era anticristo. O povo escolheu o anticristo. Ele escolheu algo que não é de Cristo. A gente acha que o anticristo é somente algo que é, nossa, é um inimigo que aparece com o chifre torto, que não sei o quê. Nem é assim que ele se manifesta. Muitas vezes ele se manifesta no luxo, em tanta coisa. Mas veja, o mundo move o mundo, cria coisas para o mundo. Olha como a Bíblia ela é real e ela é atual. Esse texto, a Bíblia tem milhares de anos e ela está falando de algo que nós vivemos hoje. Olha como a linguagem, ela não é difícil, ela é clara. Eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Ah, mas eu quero comprar porque todo mundo está comprando, tá uma febre. Eles são do mundo, eles fazem coisas pro mundo e o mundo os ouve e compra deles. Já nós viemos de Deus. Versículo 6, olha que coisa linda. E todo aquele que conhece Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Nós temos o centro gravitacional em Deus. Pessoas que conhecem o Senhor nos ouvem, porque eu e você temos o Espírito Santo de Deus. Mas quem não vem de Deus não nos ouve, porque quem não vem de Deus tem o mundo como o centro da própria vida. Dessa forma, reconhecemos o Espírito. O Espírito da verdade e o Espírito do erro. Olha que lindo, que palavra. Que palavra que o Senhor entregou para nós hoje, irmãs. Eu tinha visto só o versículo 4. Quando eu cheguei aqui, não, é do 1 ao 6. Quando eu cheguei aqui era 4:4. Tá marcado aqui, ó, 1 João 4:4 no meu caderno de anotações, rascunhos. Quando eu chego aqui, eu abro a visão, o Senhor fala, não, vamos puxar isso aqui, vamos ler. Olha que coisa, vocês conseguem entender como o papai ama a gente, cuida da gente? Olha a palavra poderosa que ele deu pra gente não sermos enganadas mais. Olha como ele nos leva daqui habilitadas para algo que é dele, que é profundo. A gente reconhece o Espírito da verdade e o Espírito do erro, irmãs, porque o Espírito Santo está em nós. Aqui está dizendo isso. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Por isso que também é um desafio, porque o mundo, ele existe. O mundo é muita gente. E a gente entendendo que a gente tem o Espírito da verdade, não que a gente, entendam, não é, porque isso é religiosidade, é espiritualidade que nós estamos falando aqui. Quando somos seres espirituais, nós temos como centro da nossa vida Jesus.
Quando nós entendemos que nós fomos chamados para algo, nós fomos chamados para seguir Jesus. Logo, aquilo que a gente fala se conversa com aquilo que está acontecendo, com as pessoas que nos ouvem. O nosso centro de vida, de gravidade, não é o mundo. Não é o que o mundo dita, não é o que o mundo faz. O mundo cria coisas do mundo, para pessoas do mundo, para situações do mundo. É o que está dizendo aqui, ó. Eles vêm do mundo, falam, por isso que falam, procede do mundo e o mundo os ouve. Já nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. E quem não vem de Deus não nos ouve. Existe dois universos, irmãs, no sentido de espiritualmente falando. Existe aqui o centro, Deus, quem fala de Deus, quem ouve o Senhor e quem faz coisas que movem esse centro de gravidade aqui. E aqui existe o mundo, que existe também Satanás, que existe anticristos. Aquele que não é aqui de Cristo é anticristo. E esse todo aqui é muita gente. Então pense que você está girando aqui e esse todo está girando aqui. E é muito mais do que aqui, tá? Isso é fato. O caminho é estreito, a porta é estreita, Jesus foi preparar um lugar, Jesus tem caminhos aqui. Aqui, ó, é um grande movimento. Aqui aqui o negócio, o samba acontece aqui, ó. Tudo acontecendo. Há novidades, há tendências, há luxo, o mundo move. Existe o centro do mundo, o mundo move, o mundo ouve, o mundo consome, o mundo faz. Aqui existe o centro gravitacional do Senhor. Coisas novas, voz de Deus, caminhos novos, indo contra. Aqui tá indo assim, aqui tá indo aqui, ó. É o contrário. Não encaixa. Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barrabás? Só que o desafio também de quem tá nesse movido pelo Senhor, ouvindo o Senhor, falando sobre o Senhor, é não se tornar também Deus de si mesmo. Ah, eu sou melhor, eu vou fazer, porque aí senão você vai pra cá. Se você também não leva as pessoas pra Jesus, a gente tá levando as pessoas pra gente mesmo, pro nosso próprio ego, pro nosso próprio conhecimento, nós também estamos indo contra Jesus. Porque se a gente não tá falando em nome dele, não está sendo movido pra ele, por ele e para ele, nós estamos sendo movidos pra nós. Então nós também estamos pro outro lado. Nós já não estamos mais em Cristo, estamos anti-Cristo, porque nós estamos a favor de nós mesmos. Estamos ante o Senhor. Então nós passamos para um outro lado também. É muito perigoso. Se nós estamos em Cristo, nós falamos de Cristo, levamos pessoas para Cristo, nos movemos para Cristo e temos resultados daquele que seguem a Cristo. Que palavra, irmãs, que o Senhor trouxe para nós hoje. Eu nem sonhava com isso. Que lindo o Senhor revelando coisas para nós, né? Que lindo. Muito forte. Ficou claro, irmãs? Sei que é um ensino, né? Vocês estão muito quietinhas, tá tudo bem aí? Tá tudo certo? Vocês estão muito quietas. É assim mesmo? Falem comigo, pelo menos uma. Meu Deus. Muito forte, né? Muito forte. E é tão forte que depois, né? Não vamos ler agora, enfim, mas depois da próxima indicação, no próprio 1 João 4, continuando ele fala sobre amor. Por isso que nós temos que continuar amando. Nós não nos fechamos aqui em Cristo somente para sermos... Ah, isso aqui é meu público, eu não falo com ninguém, eu tô aqui. Não, o amor faz a gente amar quem não está em Cristo e trazer essas pessoas para Cristo. O amor, ele é a ponte que faz a gente ir. A Bíblia diz que nós saqueamos o inferno para trazer pessoas para Jesus. O amor faz com que a gente olhe para aquilo que Jesus está fazendo para nós e agradecemos. E ao mesmo tempo a gente olhe para quem está girando no mundo, consumindo o mundo, criando o mundo, fazendo coisas para o mundo, e a gente vai ali com amor e resgate pessoas para Cristo. O amor, ele é capaz de mover, ele é capaz de fazer, mas lembrando que nós não podemos ficar nesse ambiente mundano para resgatar. A gente vai em situações, a gente passa por lugares, a gente passa por situações e traz pessoas para Jesus. O foco é Jesus.
O foco é levar pessoas para Jesus. Então o amor faz com que a gente não se feche em nós mesmos. Porque isso é religiosidade também, irmãs. Se a gente se fechar o tempo todo em nós mesmos, dizermos, não, Jesus veio só para nós, é a gente só que vai subir, a gente fala entre nós, a gente se entende, a gente não estiver disposto a entrar em algum momento nessa loucura aqui, ó, e buscar pessoas e colocar para cá, e salvar pessoas que estão aqui, e trazer pessoas para cá, para Jesus, não pessoas, vem aqui pro meu lado, vem para aqui, vem para Jesus. Para que essas pessoas comam e bebam da palavra, comam e bebam daquilo que é Jesus, e elas ajudem na recuperação de outras pessoas. Porque quando a gente leva alguém para Jesus, a gente fortalece essa pessoa que estava aqui, ó, fraca. Porque aqui o mundo, ele gira, mas ele consome, mas ele não nutre. Ele só faz a pessoa se autodestruir o tempo todo. Não tem nutrição, não tem alimento nutritivo no mundo. Não tem algo que sustenta, não tem algo. Onde tem isso? Em Jesus. Então a gente resgata essas pessoas que estão raquíticas espiritualmente, que estão focadas em coisas que nunca as preencheram de verdade. Elas não conheceram a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Logo a gente vai ali e ajuda a resgatar essas pessoas. Essas pessoas conhecem Jesus, elas ouvem de Jesus, elas comem da palavra, elas bebem da palavra, elas se alimentam, elas ficam fortinhas e vão pro mundo buscando pessoas para cá também. Então nós estamos num eterno resgate. Nós estamos numa eterna discipulado do Senhor, porque uma vez que você trouxe essas pessoas e elas entenderam, é nítido, é lindo quando você vê alguém que ouviu falar de Jesus e as escamas caíram dos olhos e elas começaram a ver Jesus. E elas não veem a mim e a você, porque nós só fomos um canal. Nós somos desnecessárias até o ponto que a pessoa entendeu, a gente passa a ser desnecessário naquele processo porque Jesus está ali com aquela pessoa. Só que a gente precisa ir resgatar, a gente precisa ir buscar, a gente precisa. Porque quanto mais pessoas se fortalecerem no Senhor, mais essas pessoas se tornarão resgatadores de outras pessoas. E é nesse ponto, nesse fio que a gente vai levando a corda, a pessoa vai segurando e mais e mais pessoas vão saindo desse eterno caldeirão que é o mundo. Porque aqui não tem, irmãs, aqui é barulho, aqui é música, aqui é dinheiro, aqui é tudo misturado. E o inimigo não cansa de jogar ingredientes, sabe? Ele não cansa de jogar tendências, prisões, jogos, pornografia, vícios. Imagina o que tem dentro desse caldeirão que eu e você temos que ir ali com uma cordinha, mergulhar, pegar alguém e jogar pra fora. E vai lá e pega mais um e joga pra fora. Porque nesse processo de tirar alguém do mundo e levar pra Jesus, resgata a família, resgata amigos, resgata tudo, irmãs. Olha aqui o testemunho da irmã que antes dizia que se reunia com as amigas pra beber. Para no final do dia tá todo mundo ali fora de si, abrindo brechas espirituais, espíritos, demônios. Agora acabou. Olha isso, irmãs. Olha o que uma mulher, uma pessoa, uma família posicionada na terra é capaz de fazer com outras famílias. Olha que lindo você poder olhar nos olhos de Jesus no último dia e você falar: Pai, será que eu fiz? Eu cumpri o meu papel, Pai? E Jesus falar: Vinde, bendito, entra aqui no reino. Você poder, irmã, olhar pelo olho da fé as almas que você ajudou a salvar. Não pelo seu próprio currículo, porque isso não tem nada a ver com isso, mas dizer: Jesus, será que eu consegui? Será que eu trouxe alguém? Será que eu consegui resgatar uma alma que estava se acabando, se destruindo? Porque é por isso também que nós vamos ser cobrados. Cadê os nossos frutos, irmãs? Agora eu vim aqui, eu entendi Jesus, ai que amei. Sentei na última cadeira, fiquei confortável. Nós não fomos chamados para sentar, nós fomos chamados para andar, para caminhar com Jesus, para salvar almas. Aonde Jesus passava, algo mudava, uma alma era salva, era liberta. Jesus não perdeu o caminho, ele não perdeu o destino, ele não perdeu o que ele veio fazer. A gente precisa ajudar, irmãs, a resgatar pessoas que eu e você estamos com o estômago bem forradinho da palavra. Mas lembre-se, não vá para o ambiente se contaminar. Você vai para lá com um único intuito: salvação. Vai com um único intuito: libertação, resgate, busca, engajamento na obra. Porque não dá pra gente ver todos os dias famílias sendo destruídas, pessoas sendo consumidas, o vício tomando conta da casa, da família, destruição, irmãs. Nós estamos aqui, nós entendemos que existe um Salvador, que existe Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida.
Nós temos a Ele. Tem um monte de gente que não tem. Tem um monte de gente morrendo todos os dias por causa de não ter conhecido Jesus. E essas pessoas muitas vezes estão perto de nós. É uma palavra, é deixar um versículo bíblico em algum lugar público, é deixar um livro num lugar público para a pessoa ter acesso. Nós temos que ter em nós, fere meu coração como uma ferida de fome e sede por ti, Jesus, para que eu possa trazer cada vez mais pessoas. Que a gente não possa se cansar, sabe, de dar uma Bíblia para alguém, de pregar para alguém, de pôr um louvor, de enviar uma pregação que a gente ouviu, de enviar um louvor. A gente veio para cá todo dia para fazer algo para o Senhor. Seja cuidando do nosso lar também, da nossa casa, da nossa família, sendo bênção para eles. A gente tem, irmãs, um chamado. Jesus já deu a vida por nós, Jesus já verteu o sangue na cruz por nós, Jesus fez a parte dele. O que a gente está fazendo com a nossa parte? Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Nós sabemos o que é o Espírito da verdade. A Bíblia diz aqui, ó, dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. A gente sabe que tem pessoas sendo levadas pelo engano todo dia. A gente tem isso em nós. O Espírito Santo nos revela o que é errado, o que é certo. Nós temos aqui, ó, o Espírito Santo da verdade. E nós reconhecemos a verdade, nós reconhecemos o erro. Nós sabemos que tem pessoas sendo levadas por uma trilha assim, ó, que vai dar em morte. Nós vemos todo dia pessoas se inscreverem em lugares, em situações que vão levá-las para um lugar de libertação ainda maior. Quando eu vejo pessoas entrando em situações, entrando em eventos, entrando em movimentos espirituais que não levam para Jesus Cristo, eu penso no tanto de libertação que ainda o mundo precisa. Porque só quem já viu e participou, esteve ou precisou de libertação sabe o quanto que é preocupante, arriscado e sério você fazer contratos espirituais com coisas que depois você vai precisar de meses para se libertar. Só quem um dia presenciou, precisou, viu ou participou de algo que você vê a pessoa indo sorrindo e voltar gemendo, que a gente sabe o quanto que a obra da gente aqui nessa terra não tem fim. Só quando Jesus voltar. Só quem a dor que dói em quem tem a verdade não é sobre, ai meu Deus, tá indo pra lá, eu sou melhor. Não, é dizer, Senhor, tem misericórdia, como que eu posso fazer algo pra ajudar? Porque se eu não ajudar na ida, eu vou ter que ajudar na volta, Pai. Se eu não for a pessoa que move movimento, que faço algo pro Senhor, pra ajudar pessoas no momento que elas estão indo, quando elas estiverem voltando desse engano, eu vou ter que estar na porta ajudando elas a se libertarem. Deus não chamou a gente somente pra gente ficar na zona de conforto, irmãs. Deus chamou a gente pra gente usar aquilo que a gente tem em favor do reino de uma forma sobrenatural. Deus não nos chamou pra algo que é ser alguém que assiste somente um culto de domingo e vai na igreja de domingo. A gente é cristão todo dia. A gente pode sim ir na igreja de domingo só, mas nos outros 6 dias nós temos que queimar por Jesus, temos que ser discípulos. A gente vai para se abastecer, só que depois que a gente abastecer o tanque, a gente tem que sair distribuindo. A cidade que eu moro hoje já teve muitas crises de água. Muitas, infinitas. Parou um pouco agora, graças a Deus. Eu mudei quando eu fui para essa outra cidade, que eu fiquei quase 7 anos, foi por causa disso. Foi numa crise hídrica que teve aqui na cidade, que não tinha água, a água não chegava. Eu fiquei numa casa, a água na minha casa, ficou 8 meses sem subir na caixa. Só chegava água na caixa se o caminhão-pipa colocasse, ou enfim. E eu quase que me hospedei na casa da minha mãe, porque a casa da minha mãe tinha abastecimento todo dia, porque era uma outra cisterna, a casa era num bairro que era mais baixo, água, enfim, infinitas camadas. E eu cansei de viver, sabe, essa vida de balde, de pegar balde, de tomar banho de balde, meses e meses, tomava banho na minha mãe, lavava a roupa da minha mãe, pegava a roupa, levava pra minha casa, Aí um dia a gente chegou na conclusão que a gente ia mudar. E como a gente tinha casa lá em Sorocaba, falamos, vamos pra lá. Nós morávamos aqui, tudo era aqui. A escola do Pedro era aqui, o nosso trabalho era aqui. A gente mudou o Pedro de escola pra Sorocaba. E
Eu e o Rafa vinha todo dia trabalhar em Itu, todo dia. O Pedro estudava lá e a gente tinha vida aqui, mas as outras coisas a gente fazia lá. Final de semana a gente ficava lá, supermercado a gente fazia lá, a gente tinha uma vida lá, uma vida aqui por causa dessa crise de água. E foi uma mudança que o Senhor pediu na época para nos salvar daquela situação e para nos moldar também. Eu não sei porque comecei a falar sobre isso, irmãs, mas tem algo. Gente do céu, eu vou lembrar o motivo porque eu comecei a falar sobre isso. São muitas as camadas, irmãs. Mas ir para lá foi ouvir a voz de Deus e voltar de lá também foi ouvir a voz de Deus. Jesus nos levou pelo caminho para lá e a mesma voz nos trouxe para cá de novo. Se nós estamos no Senhor, nós não ouvimos o que o mundo ouve, nós não fazemos o que o mundo faz, nós não consumimos da forma como o mundo consome. Se nós temos o diferencial do Senhor, a gente é movido pelo Espírito Santo da verdade. Nós somos movidos por aquilo que o Senhor diz para a gente fazer. E se nós colocarmos o homem como o centro da nossa vida, nós estaremos sendo anticristos. Sendo anticristo, a gente está indo contra Cristo a favor de alguém. A voz de Deus tem que ser o nosso único norteador. E se Jesus deu para nós responsabilidades, autonomia e mover espiritual, por que ainda a gente quer colocar tronos e deuses e ídolos na nossa vida? Por que nós estamos fugindo da nossa responsabilidade de ouvir o Senhor e obedecer e queremos terceirizar isso para outras pessoas? Por que queremos manipular situações e levar informações pela metade para alguém julgar, sendo que o Jesus já falou pra gente o que a gente tem que fazer? Por que a gente quer contar a nossa parte da história ao invés de seguir o caminho que Jesus está mandando a gente seguir? Por que a gente está querendo levar informações, mas deixar o principal? Por quê? Quando o Senhor pede pra gente voltar para Itu, eu tive que viver a história completa e eu quase fui pro beleléu, mas era paz que excede todo entendimento. Porque era a voz nítida do Senhor dizendo, você vai ter que sair daí. Se eu levasse a história pela metade para qualquer pessoa, se eu não dissesse, foi Jesus que mandou, eu estaria mentindo. Eu encontrei esse apoio primeiramente na minha mãe, porque eu liguei e falei para ela, mãe, eu tive um encontro com o Espírito Santo, ele tá falando para mim mudar. Ele falou, então muda. Eu falei, mãe, mas... Ela falou, mais o quê? Mas, então faz. Ela falou pra mim, você prefere ouvir a voz de Deus e obedecer ou viver em um lugar em que o Senhor já disse pra você se mover? A escolha é sua, Amanda. Mãe, mas envolve muita coisa. E daí? Levanta, toma banho. Ela falava isso, levanta, toma banho e lava a cabeça. Ela tinha uma maneira de lavar a cabeça. Levanta, toma banho, troca de roupa, lava a cabeça e vai resolver. Você tem o dia inteiro para resolver isso. Ela falou, você não tem outra coisa mais importante para fazer do que resolver isso. Você tem o dia todo para resolver isso, vai resolver. Vai fazer o que tem que ser feito. Ah, mas não sei o que. Vai, pega o carro. Ah, mas não sei o que. Vai no lugar. Ela falou, não entendi qual é a desculpa para você não fazer o que tem que ser feito. Eu liguei para a pessoa certa. Porque ela também tem Cristo como centro da gravidade dela. Se eu tivesse ligado para a pessoa errada, se eu tivesse ligado para alguém que segue o mundo, ouve o mundo e escolhe Barrabás, eu teria tido o resultado daquele que ouve o mundo, segue o mundo e faz o que Barrabás quer que seja feito. Às vezes o conselho é bom, a intenção é boa, mas o centro da gravidade da vida da pessoa não é Cristo. E não se engane, porque tem muitas pessoas que falam que é, mas não é, gente. Não se engane que isso não acontece só no mundo, isso acontece também no meio religioso, e muito. Avalie os resultados, avalie como procede, avalie como isso acontece fora do ambiente religioso. Avalie como essa pessoa também é na sociedade, como que são as ações dela, avalie. Não vai pesquisar a vida dos outros, não vai fofocar, mas avalie. Avalie realmente qual é o comportamento, se aquilo que é pregado, aquilo que é falado, está de acordo com aquilo que é vivido. Quanto a fatos, não há argumentos.
Uma vida no Senhor precisa refletir isso não só em um ambiente, precisa refletir isso em todos os ambientes. Não adianta a gente ser alguém perto de todo mundo e ser outra pessoa longe de todo mundo. Não adianta a gente ser alguém que comunica, que fala algo bonito em um lugar, mas em outros lugares nós somos conhecidos como alguém que é pior do que Satanás. Não ignore os sinais, não ignore o Espírito Santo da verdade. Ele tá te revelando coisas. Ah, mas tá doendo porque eu tinha uma expectativa. A expectativa era de quem? Minha e sua. Que bom que ela se quebrou e foi frustrada. Eu amo quando Deus quebra nossas expectativas. Porque se elas eram nossas, é porque a gente estava já passando do ponto de querer idolatrar pessoas. Ah, eu tinha uma expectativa, eu tinha uma impressão, eu tinha uma visão daquela pessoa. Que bom que quebrou. Ótimo. Olhe para a pessoa como ela é. Se ela está em Cristo, você vai ver Cristo. Se ela está nela, você vai ver ela. Se ela está no mundo, você vai ver o mundo. Se ela está em Satanás, você vai ver Satanás. Ai, quebrou, eu me frustrei, quebrou todas as minhas expectativas. Que bom. Ou quebrou as expectativas porque você achava que a pessoa ia fazer o que você queria, falar o que você queria, e ela se mostrou seguidora de Jesus e disse, olha, não me segue não, vai para Jesus, não vem querer. E aí você falou, poxa, a pessoa não quis fazer o que eu queria, ela falou que eu tenho que seguir Jesus. Olha que bom. Ela te mostrou que você não vai idolatrar ela. Que ela já entendeu quem ela é. Que ela é alguém que ela não é nada e ela só é alguém em Cristo. Então ela já te disse pra você, vai pra Cristo. Agora outras pessoas a gente quis pintar ela como, nossa, as pessoas são santas, maravilhosas. E você tá ouvindo fulano falar, nossa, mas não sei o que, não sei o que. A pessoa trata os outros mal. Nossa, fulano é grosso. Nossa, fulano é invejoso. Não sei o que, não sei o que. Mas você não tá ouvindo a fofoca, você tá chegando perto de você. Agora os seus olhos começou a ver a verdade. Avalie você mesmo pelo Espírito da verdade. Não seja levado por pessoas, ouça o Espírito. Peça para o Espírito Santo te revelar, te mostrar. Mas segura na cadeira porque ele mostra. E a hora que ele mostra, dói. Aí não adianta querer recuar. Não adianta querer desver. Nossa, eu tinha uma idolatria, uma admiração. Quando eu vi o negócio lá em público, quando eu vi o negócio lá, aí você quer fazer vista grossa. Por quê? Porque não quer ver. Mas o Espírito Santo está revelando. Então abre o olhinho assim, ó, para ver. Ah, mas não sei o que, todo mundo... Nossa, mas todo mundo fala que é outra coisa, todo mundo ouve, todo mundo fala. Só eu tô vendo errado? Então deixa eu te ler aqui de novo só pra terminar. Eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ah, mas fulano não quer ouvir, não sei o que, eu fui falar, papapá, pipipi. Se você tá em Deus, a pessoa não quer ouvir, deixa a pessoa tá no mundo, deixa ela. Olha que palavra libertadora, para de tentar convencer as pessoas, deixa. Você tá falando de Jesus, tá falando a verdade, tá? Ah, o fulano não quer, é escolha, irmã, a pessoa tá no mundo, tá ouvindo o mundo, tá escolhendo o mundo e tá agindo como o mundo age. Relaxa. Próxima. Vamos salvar do caldeirão quem quer ser salvo, quem precisa de salvação, quem tá gemendo, chorando e querendo sair dali. Tem pessoas que não querem sair, irmã. Tem pessoa que não quer abrir mão daquilo que tem, não quer abrir mão daquilo que idolatra, não quer abrir mão daquilo que segue, não quer abrir mão, não quer abrir mão. Escolheram o mundo, escolheram estar ali. Não é para todo mundo, nem todo mundo quer. Foram as pessoas que escolheram Barrabás. Mas Barrabás matava, fazia... Jesus não matou ninguém, Jesus não. Jesus salvou fulano, libertou Beltrano, ressuscitou, a lista era enorme. Multiplicou pão, multiplicou peixe, transformou água em vinho, livrou paralítico, libertou leprosos, endemoniados. A lista de Jesus era enorme. De todos os bens que ele tinha feito, o bem. A lista de Barrabás era enorme, de tudo que ele tinha feito. Quem que o povo escolheu? Barrabás. Então, vamos ler a Bíblia para entender que... não vamos ser iludidos, né? Vamos entender o que está acontecendo. Quem não escolher Barrabás, a gente está disposto a puxar pro lado de cá. Agora, quem quer escolher Barrabás, você vai falar, não, você não vai escolher Barrabás, é o poder de escolha, é livre-arbítrio. Deus deu isso, nós não podemos revogar algo que foi o Senhor que deu. Nós não temos essa autonomia, essa autoridade, esse poder, não temos nada.
Se Deus deu livre-arbítrio, eu quero adorar Barrabás, então adora Barrabás. Quem não quer adorar Barrabás não entendeu. Ah, mas não tem... A pessoa tá perguntando, tem outra coisa que não seja Barrabás? Tem outra coisa? Não, eu não quero isso aqui não, eu vi que isso aqui não me leva a nada. Lógico que tem, Jesus Cristo, bora pra cá, bora pra cá. Agora tem gente que fala, não, eu conheci Jesus Cristo, eu sei, vocês são meio doidos. Ah, não quero, quero ficar aqui mesmo. Então escolheu Barrabás, fica lá. Entende? Como também a gente não vai ficar lutando, não é luta de braço não com quem para conversão. É explicar que existe Jesus. Ah, eu escutei, quero aceitar. Nossa, tem isso? Deixa eu ver. Amei, quero sair, então sai. Tem outros que já foram de Cristo e não querem mais ser. Já foram de Cristo, agora são anticristo. Então temos que ter discernimento, tá? Para separar o que é uma coisa de outra. Amém, irmãs? Tá claro? Tá difícil? Tá fácil? Fala alguma coisa pra gente orar. Tá tudo bem? Tô achando vocês muito quietinhos, mas tá tudo bem. Foi clara a palavra? E depois é isso. É tudo isso. Vamos terminar aqui. Deu pra entender, irmãs? Tá muito claro. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem um valor de clareza, sabia, irmãs? Tanto a parte pessoal, quando eu tô falando algo, como na parte profissional. Eu tenho um valor. É um valor, inclusive, da empresa. A clareza. A gente tem esse valor. Então, nunca gostei de algo que seja, técnico, fala muito difícil para não explicar. Não. É para ficar claro. As coisas tem que ter lógica para todo mundo que ouve. Senão é só né? Que benção. Então tá bom. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, nos mostrado, nos conduzido, Pai. E nos corrigido também, porque a tua palavra também é correção. Pai, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é bom, maravilhoso, poderoso, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Muito obrigado por tantos ensinamentos, Pai. Muito obrigado por tanta palavra revelada, Pai. Por o Senhor nos conduzir, nos consolar também, porque muitas vezes a nossa alma, a nossa carne, ela quer fazer algo que o Senhor está dizendo que a gente já está livre. Muitas vezes a nossa alma quer convencer pessoas, sendo que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui para servir, para pregar o Evangelho, para ir pelo mundo, para falar de Ti e para trazer pessoas que querem conhecer o Senhor para a profundidade, trazer para a vida, trazer para o caminho, trazer para a verdade. Nós estamos aqui com um intuito, nós estamos também aqui com uma direção do Senhor para ir pregar a palavra, para convencer, é o Espírito Santo. Nós pregamos e o convencimento vem do Senhor. O Senhor disse para nós pregarmos, para falarmos, para batizarmos, para levarmos para Ti. E é isso que nós faremos, sem ter medo, sem recuar, sem colocar outras pessoas no nosso lugar. Nós entendemos e faremos aquilo que o Senhor pediu, porque também nós seremos cobrados, porque se o único filho, o filho precioso, foi para a cruz, o sangue foi vertido, o cálice não foi passado porque era necessário se cumprir, nós temos também um intuito, nós temos aqui uma obrigação, nós temos um dever de fazer algo pelo reino. O nosso sangue não foi vertido, nós não fomos pregados na cruz. O sacrifício maior Jesus levou sobre si. E nós estamos aqui então para gastar as nossas vidas, investir todos os nossos dias no teu reino, para cuidar da nossa família, para cuidar das almas, para cuidar das pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade, para pregar para os nossos vizinhos, para pregar para os nossos colaboradores, para levar a tua palavra genuína e profunda. Muito obrigado por nos ensinar primeiro, por cuidar de nós, por nos ensinar de uma forma equilibrada, para que a gente não saia nas intensidades, não saia fazendo coisas que não precisam ser feitas também. O Senhor tem ensinado com amor, tem ensinado com posicionamento, com limite, mas também com livre-arbítrio. Como é lindo, Pai, ouvir e ler a Tua palavra. Como a Tua palavra é atual, é revelada. Muito obrigado por esses momentos que o Senhor separou para nós, por esses dias, por todos esses meses que estamos ouvindo de Ti, por palavras que ainda ouviremos. Muito obrigado por tudo. Nós Te amamos e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãs? Glória a Deus. Amém? Então meditem aí na palavra, escrevam, preguem para outras pessoas aquilo que vocês aprenderam. A forma mais
prática da gente viver a palavra, irmãs, é a gente pregar parte delas, tá? Então vocês saem, sempre pregam. Isso pra mim era algo que sempre lá atrás eu falava, entendi a palavra agora, como que eu posso explicar ela na minha linguagem? Que vocês não vão explicar como a Amanda fala, vocês vão explicar como vocês falam. Isso que é o mais lindo, porque você vai criar a sua forma de pregar. Aí você fala, deixa eu pegar essa palavra aqui e explicar pro meu marido, perguntar pra ele, levar isso pros meus filhos, pra uma amiga. Sabe, como quando a gente sai às vezes de terapia, que você não vai falar o que acontece, mas você sai tão ali sabendo o que aconteceu com você, que você quer contar, que você quer compartilhar algo. Isso mostra que você aprendeu. Então a palavra de Deus ainda, que é fantástica, que é o maior livro, o melhor livro pra gente se basear, a gente tem que pegar isso e colocar em prática. Aí você prega, faz um texto, faz uma foto. Você não vai pegar do jeito que foi falado aqui 100%, porque a palavra que foi falada aqui, ela criou formas de ser interpretada aqui para cada um de uma forma. E agora é a hora de você pregar isso no seu dia a dia. Porque aí isso vai encontrando um lugar no seu coração e na sua mente, a ponto de você criar um HD ali de palavras. A hora que você precisar falar, pregar, você vai ter algo, tá? Então, fiquem com Deus, tá? Ótimo domingo pra vocês, abençoado dia aí pra vocês. E amanhã a gente tá aqui de novo às 6 horas da manhã pra aprender um pouquinho mais, tá? Beijo, fiquem com Deus, eu amo vocês.